Tô vendo. É lá então. Aqui, ó. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. O tema geral do Congresso é menos os corpos falantes, porque isso nos leva a pensar que são corpos que falam, e é verdade, todos os corpos falam. Os corpos são tomados pela cultura e pela linguagem e participam dessa interação viva do homem na cultura. Outra coisa é enfatizar o falante do corpo. Então, o tema do Congresso, como corpo falante, é uma tentativa de trazer, de buscar pesquisas e convocar a reflexão dos analistas sobre o falante do corpo, num sentido um pouco, digamos, quase que anterior ao corpo que fala. É mais, o corpo fala, porque é tomado no discurso, mas ele tem nele mesmo algo que é eloquente, que se movimenta e que pode ser tomado pela linguagem, que é feito de linguagem, mas que não é ainda uma fala, não é um discurso encadeado e organizado. Então, o tema do falante do corpo é o que busca esse congresso. Acho que esse tema pode ser trabalhado em vários níveis, ou em vários planos. Há um falante do corpo na infância, antes da alfabetização, por exemplo, qualquer coisa que já fala e que vai ser colhido naquilo que Lacan chamava de alfabetização, que é uma espécie de encadeamento no discurso, que vai fazer com que esse falante do corpo ele se torne discurso falado. Mas o falante continua por ali, e é esse falante que vai, por exemplo, retornar nas formações do inconsciente. Essa época da infância, a gente sabe que ela vai se organizar no que Freud chamou de complexo de Édipo, uma entrada num discurso coletivo mais sistematizado, que define uma orientação, até uma posição na partilha dos sexos. E sabe-se também que isso tudo vai se acalmar e que na época da adolescência, quando essas identificações que foram definidas e que organizaram o falante do corpo, quando elas forem solicitadas de novo, porque agora não é só uma questão de ser, é uma questão de passar ao ato, especificamente o ato sexual, e nisso a gente sabe que é uma revolução em termos de identidade e de encontro nessa posição na cultura. Tudo bem melhor, quem é quem no bilhar, no dominó. Rolou 2 mano, um acenou pra mim. Nessa hora, na adolescência, também a gente já é conhecido, eu acho que essa que a sua questão busca, há uma tendência a uma desregulação, uma flutuação e uma passagem ao ato para uma reconfiguração subjetiva. Nessa hora, talvez, se a gente puder estudar um pouco mais o que é essa perturbação falante, não tomá-la apenas como um excesso de hormônios ou como um excesso de gozo vital, mas um excesso de hormônios e gozo vital já dentro da cultura, mas não, vamos dizer, na periferia da cultura, naquele espaço que ainda não está muito organizado, nas formações culturais mais construídas. Pode ser aí. Então, talvez haja todo um trabalho para se fazer sobre a adolescência com relação a esse falante do corpo, mais do que com relação à passagem ao ato, contra as identificações que oprimem esse falante. Nós não estamos em tempos de opressão tanto assim, né? Estamos mais em tempos em que esse excesso ele busca uma configuração que seja incluída, ou possivelmente incluída na cultura. Como fazer isso? De que maneira isso se dá? Então, acho que esse é um ponto que vale a pena trabalhar. Sente medo muito louco de sei lá o que. Logo cedo, agora não oferece mais perigo. Viciado, doente, fugido, inofensivo. Um dia um PM. Bom, acho que essa expressão sua, Noemi, de tempo de corpos falantes, eu entendo dessa maneira. É um tempo em que os corpos que falam, como manda o figurino, já não tem mais um figurino coletivo universal
Então é um tempo de multiplicidade, de explosão de corpos, tribos, e toda a questão é como essas tribos vão se articular e vão produzir uma cultura, sei lá, decente, uma cultura viva que se caminhe, que se encaminhe como um organismo animado, e não uma espécie de guerra entre tribos. Essa é toda uma questão dessa espécie de tempo galáxia que a gente vive, que não é tão organizado. Como pensar os corpos falantes nessa adolescência brasileira que passa ao ato, e que passa ao ato muitas vezes sob a forma de delitos? Existe Jacques Alain Miller, que é quem propôs esse tema, tem tentado pensar esse falante do corpo em oposição a isso que eu chamei de um corpo falado. Ele tem proposto que se pense esse falante do corpo como uma espécie de excitação, que produz então uma vida sem organização muito clara, sem direção muito clara, essa vida como gozo do um. Gozo do um porque é um gozo que não se encadeia diretamente num discurso, não se encadeia numa relação, num direcionamento para trabalho, é mais uma espécie de imediatez e ação. Isso se oporia ao gozo do outro. O gozo do outro que é mais clássico, que é um pouco você precisa, para poder trabalhar, precisa passar por um pacto ou por algum lugar onde há uma concessão com relação a esse próprio gozo. Ele tem tentado pensar essa semi-oposição, né? Porque todos temos um tanto no corpo, de um tanto que esse corpo quer gozar, e um tanto que esse corpo quer gozar com outro corpo. Isso não é regulado para cada um, e exatamente na adolescência e em lugares de desregulação da sociedade, ou de regulação de um discurso mais clássico da sociedade, esse gozo do um ele aparece. Quando ele é escoado nesse gozo do outro, ele funciona menos, evidentemente, numa espécie de tensão violenta. A gente poderia imaginar que esse é um problema nosso. Miller tem tentado imaginar essa oposição com relação aos fenômenos de fundamentalismo, especialmente no mundo islâmico. A gente poderia tentar aplicar isso um pouco para o nosso trabalho aqui e se perguntar se não é insuficiente aquela explicação já quase clássica de que os meninos do tráfico, se eles são tomados pelo crime, é porque o tráfico vai oferecer meios de viver e símbolos de status que eles não obteriam em outro lugar. Acho que essa não é mentira, mas isso roda curto, não é? Porque a gente vê o quanto tem uma espécie de exigência de ação que não envolve apenas a exigência de lucro, não é exatamente um cálculo. Então a psicanálise trabalha com isso desde quase o começo, quando Freud fala numa pulsão que é uma pulsão de ação e de desintegração dos laços imediato, e não tanto passar por um laço para poder agir. Ele chamou de pulsão de morte, Lacan chamou isso de gozo. Então, o que a gente vai abordar então com Miller como gozo do um. É muito mais uma satisfação imediata do corpo, sem passar necessariamente por toda uma construção social já muito montada. Talvez o crime ofereça algo assim. Talvez esse gozo do um esteja ali presente. Ele não é superior a esse gozo do outro. Só ele é mais imediato. E toda a questão é que a sociedade talvez não tenha oferecido as mediações para que se passe por outros lugares. Não quer dizer que o gozo do outro também é superior. Mas o gozo do outro, pelo menos, encadeia mais com o social. Ele não leva a uma espécie de desintegração dos laços como esse gozo do um. Então a questão toda é como nós fazemos para que essa mediação se ofereça. Também já é clássico que o que vai funcionar mesmo é a mediação, por exemplo, pela arte. Então as ONGs que trabalham com arte sabem quanto isso tira os meninos do tráfico. As ONGs que trabalham com religião também sabem quanto isso tira. São lugares em que se oferece alguma outra coisa que não é tanto assim construída, mas envolve também o gozo do um, só que num laço com um transcendente. Será que é por aí? Será que não é? De qualquer maneira, é um amplo campo para discutir o que é o fenômeno dessa ação, muitas vezes violenta, dos menores ou dos adolescentes. E por último, se perguntar se do outro lado, se as pessoas que estão exigindo a prisão, a exclusão e a violência sobre esses menores, se esses outros também não estão participando de alguma coisa que também é imediata, também é pulsão de morte, também é gozo do um, que é inimigo, mate, e muito menos do que a função de parente, pai severo, que essas autoridades parecem se propor. Nós seremos aqueles que colocaremos as coisas no lugar, fazendo todos esses que estão no gozo do um serem destruídos para ficarmos só nós nesse gozo do outro. Muitas vezes eu me pergunto se eles não são também figuras
exigência de violência dos nossos tempos contra qualquer coisa que não seja a sua igualdade, o seu mesmo, o seu um.